O presidente Lula segue fazendo papel de palhaço nessa história das tarifas com os Estados Unidos. Essa semana, mais uma vez, ele deu uma cutucada no Trump, fazendo um artigo no New York Times, em que ele tenta se colocar como o grande cavaleiro anti-americano, um defensor dos BRICS e tudo mais. Pessoal, isso para a economia brasileira é horroroso. O Lula está iludido com o fato de que isso vai dar ganhos eleitorais a ele e que isso vai favorecer ele a ganhar a população que pensa em patriotismo e tudo mais. Pessoal, eu não quero nem entrar no mérito se isso vai ser positivo ou não para o anseio político aí do Lula. Fato é que para a economia isso é um desastre. E por que eu estou falando isso? Porque você pode ver, o Lula é o único idiota que está falando isso dentro do BRICS. Recentemente, os Estados Unidos, inclusive, conversou com a Índia, falando: ô Índia, que história é essa de moeda única? Que história é essa de ser contra. Calma, não, peraí, vamos conversar, senta aqui, não tem nada a ver com isso, é coisa do Lula lá. E a Índia está conversando com os Estados Unidos. Boa parte das empresas americanas, inclusive, que estão saindo da China, estão indo para a Índia. A gente tem a própria China falando: os Estados Unidos não tem nada com isso. A questão da briga de cachorro grande, que é China e Estados Unidos ali. O Trump tem renovado o tempo para poder negociar com os chineses. Ou seja, todos os países do mundo hoje, eles estão sentados à mesa com o Trump lá, com o governo dele, tentando resolver esse problema, que eu nem sou a favor. Eu acho que o Trump também está errando muito nesse negócio de tarifa, especialmente com países mais aliados, jogando alguns países no colo de outros. Então, assim, eu nem sou muito a favor disso. Mas um fator é muito claro. Tem que sentar à mesa, tem que conversar com o Trump. E aí o Trump acabou também embarcando na história lá do julgamento, do Bolsonaro e tudo mais, não sei o quê. E aí o Lula resolve dobrar a aposta, aí o STF dobra a aposta, todo mundo dobra a aposta. A questão, galera, como eu falei no dia que saiu esse tarifaço, isso é uma bomba atômica na nossa economia. É óbvio que no curto prazo agora, né, nesse efeito positivo, tem muita gente falando: tá vendo, não deu nada, né? Mas olha só essa notícia, já tem várias empresas que estão demitindo funcionário. Empresas que estão tendo dificuldade porque o mercado americano é extremamente importante para várias empresas brasileiras. E no longo prazo, imagina o seguinte: imagina essas empresas que estão exportando para os Estados Unidos agora, né, e tiveram esse problema, o que elas vão fazer? Talvez elas pensem: quer saber, eu movimentar a minha planta, por exemplo, para o Uruguai, ou para a Argentina, ou para o Paraguai, porque lá não tem problema de tarifa. Agora imagina que uma empresa que está saindo da China procurando algum lugar no mundo para abrir uma fábrica que seja próxima dos Estados Unidos e, acima de tudo, que tenha boa relação com os Estados Unidos. Ela vai olhar para o Brasil e vai ver o quê? Um presidente que está ali sozinho no mundo, ninguém está apoiando o Lula. Tem muita gente que faz aquele sorrisinho amarelo e o Lula fala sozinho. Aliás, ele também fez isso naquelas questões do Oriente Médio lá. O próprio Macron, que tira foto com ele na Torre Eiffel como se fosse um casal apaixonado, né? Ele tá lá o quê? Não, meu irmão, ele falou isso aqui, eu não concordo com ele, não. O Lula tem se isolado, inclusive, da Europa, que historicamente lá, os países mais socialistas da Europa lá eram fã do Lula. Então, veja, esse risco geopolítico para a nossa economia é muito grande, porque você não vê isso no curto prazo. A gente, inclusive, viu uma deflação acontecer agora em agosto, que boa parte deve-se ao fato de que teve o tarifaço. Mas peraí, tarifaço não é ruim? É ruim. Agora, as empresas que exportariam para os Estados Unidos acabaram colocando seus produtos aqui dentro do Brasil. E isso derruba o preço. Mas isso também derruba a competitividade dessas empresas. Por mais que ela tenha desovado os produtos aqui e derrubado o preço, a produção seguinte já vai ser menor. Talvez desligue pessoas, demita funcionário. A gente está com uma taxa de juros extremamente agressiva. Então veja, no longo prazo, a economia brasileira vai se tornar ainda mais fechada. A nossa economia ela é muito fechada. E a gente tem um governo que gasta em excesso, que endivida o país, joga a taxa de juros lá em cima, o que torna um ambiente mais inóspito ainda para você desenvolver uma empresa, para você empreender nesse país. E ao invés de sentar com os Estados Unidos, sentar com todo mundo e ter uma postura que o Brasil sempre teve historicamente. Irmão, se está os Estados Unidos e a China brigando, beleza, conversa com a China, conversa com os Estados Unidos, conversa com a Europa. Né? Até teve recente uma discussão sobre aumento da área de livre comércio, né? Nessa briga toda, o Lula e o PT, que sempre foi contra a gente ter relações com o Mercosul, que foi puxado lá no governo Bolsonaro, naquelas discussões com o Paulo Guedes de fazer uma área de livre comércio maior do que o Mercosul, especialmente com a União Europeia, e a galera era sempre contra. Aí já começou a falar: vamos ver, vamos ver.
Gente, olha só, a gente tem que ter essa postura de conversar com todo mundo. O Brasil tem essa posição global muito favorável. A gente é um país tão grande e tão isolado em sua geografia, né? Tem a Amazônia em cima, tem os Andes do lado ali. A gente está meio que preso aqui no hemisfério sul, o que nos considera, o que nos dá também uma posição de muito mais neutralidade no resto do mundo. A porradaria sempre aconteceu na Europa, acontece no Oriente Médio também, na Eurásia ali. Aliás, os Estados Unidos cresceu muito e se favoreceu muito na Segunda Guerra pela sua posição global. A América ela é mais isolada e o Brasil mais ainda. Por que não se valer disso? Senta na porra da mesa dos Estados Unidos, conversa com o Trump, conversa com todo mundo que tem que conversar. Esse é o momento que a gente deveria estar justamente aproveitando o bom posicionamento do Brasil. O Brasil é aquele que tá, porra, é um baixinho, magrelo, que tá correndo para arrumar confusão com todo mundo, sendo que ele não precisa disso. A gente não precisa disso. O papel do Lula é um papel de palhaço, de idiota. Por que ele está fazendo isso? Ah, o patriotismo. Nunca ninguém ali foi patriota. E que patriotismo é esse? A gente quer o quê? Porra, andar com a camisa do Brasil, todo mundo pobre, ferrado? Porra, tá na hora de inverter a lógica. Se a gente quer ser Brasil, então vamos lá, vamos conversar com todo mundo, como o brasileiro sempre soube fazer. Traz o americano aqui, aumenta a exportação. Ah, o americano brigou com o chinês, vamos vender para o chinês, vamos vender para o americano, vamos importar de quem é mais barato. A gente teve essa postura durante muito tempo. Agora, infelizmente, a gente está vendo um Lula que quer se tornar um herói do terceiro mundo, sendo que ninguém está querendo que ele faça esse papel. E ele está sendo um idiota. É o cara que arruma confusão sem necessidade, sendo que as pessoas que ele diz que está protegendo, está todo mundo conversando entre si e a gente é o único trouxa dessa mesa. Infelizmente, a gente continua com um presidente que é totalmente ideologizado, é um cara que não pensa no país, não sei nem se ele pensa na própria ideologia dele. É um cara egocêntrico que quer, a todo custo, aparecer por alguém que ele nunca foi. Com alguém altruísta, alguém que quer resolver problema. Mas sempre foi pego o quê? Correndo atrás de dinheiro de empresa brasileira, pendurando um monte de gente para ter poder. E esse é o grande problema que a gente tem aqui no Brasil. Uma porrada de governante que nunca pensa no próximo, nunca pensa no país, pensa só em poder. Em eleição, reeleição, eleição, reeleição e eleição, reeleição. E ficam pendurados anos. E a gente, né, que é população ferrada, fudida, num país que não anda para frente, num país que a produtividade do trabalho está estagnada, num país que, infelizmente, olha para o futuro e só vê o passado.